Hoje nós vamos falar sobre métodos numéricos para encontrar derivada de uma função, derivada de uma determinada ordem para uma função num determinado ponto. O primeiro método que a gente vai estudar é o método das diferenças finitas, e para construir a ideia principal desse método, a gente vai precisar de um negócio que é chamado Teorema de Taylor. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, derivar nem sempre é uma tarefa fácil. Por exemplo, essas duas funções que estão aí, você precisa usar a regra da cadeia algumas vezes. Então, quanto mais complicada é a função, mais difícil é derivar. E daí o que a gente vai fazer é, ao invés de derivar a função, a gente vai aproximar a função usando um polinômio e vai derivar o polinômio e vai usar esta derivada do polinômio como uma aproximação para a derivada da função num determinado ponto. A ideia básica segue mais ou menos a seguinte ideia. Imagine que você tem uma função super complicada, parecida com essas que estão aqui. Aí você quer derivar essa função num determinado ponto, sei lá, x0. Aí o que você faz? Você escolhe alguns pontos no gráfico da função que estão próximos do ponto onde você está tentando derivar ali. Agora você constrói o polinômio interpolador passando por esses, sei lá, 6 pontos aí que você desenhou. Tá? Esse aqui é o polinômio interpolador. Aí você faz o seguinte, você deriva o polinômio interpolador no ponto x0, e isso aqui vai ser uma aproximação para f' de x0. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente vai usar. Por enquanto, isso não vai aparecer de maneira explícita, mas assim que for necessário, eu vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo na construção e no desenvolvimento desse método. Então, Teorema de Taylor, o que ele diz? Imagina que você tem uma função definida num intervalo fechado, tal que f', f duas linhas, f, n mais 1 linha. Então, essa função ela tem todas as derivadas de 1 até n mais 1, definidas aí nesse intervalo AB, e eu vou tomar um ponto qualquer nesse intervalo AB. Então, se eu quero calcular o valor da função no ponto x, eu posso fazer usando esta expressão. Então, se eu quero calcular o valor da função num ponto x que está dentro desse intervalo, eu posso usar esta expressão aqui. Mas quem que é P e quem que é R? Bom, P é chamado o polinômio de Taylor, que é este polinômio aqui. Qual que é a propriedade principal desse polinômio de Taylor? Bom, se você calcula a késima derivada desse polinômio no ponto x0, isso é igual à késima derivada da função no ponto x0. Então, essa é a principal propriedade desse polinômio. Todas as derivadas deste polinômio, P, coincidem com as derivadas da função no ponto x0 até a ordem k igual a 0, 1, até a ordem n. Para que a gente quer isso? A gente quer principalmente esta expressão aqui, que é para começar a construir o nosso método das diferenças finitas. E quem que é este R aqui? Bom, este R está dizendo o seguinte: o valor da função no ponto x é aproximadamente igual ao valor do polinômio de Taylor no ponto x mais um resto. Aí como que a gente calcula esse resto? Usando esta expressão aqui. Quem que é este C? Ninguém sabe. O Teorema de Taylor só diz que existe uma constante C entre x e x0. X0 aparece aqui e x aparece aqui em todo lugar. X, x0. Entre x e x0 existe uma constante C, tal que esta igualdade aqui é válida com P dado por essa expressão e R dada por esta expressão aqui. Vamos começar com exemplos. Tá? Eu vou construir aqui uma fórmula para aproximar a primeira derivada da função f, de uma função f, num ponto x0. Então, f e x0 aqui, por enquanto, são objetos genéricos. F representa uma função qualquer, x0 um ponto qualquer. Então, do Teorema de Taylor, eu estou pedindo que a função seja pelo menos duas vezes derivável. Então, do Teorema de Taylor, a gente tem esta expressão aqui. Mas de onde vem essa expressão? Essa expressão é exatamente esta expressão aqui com n igual a 1. Tá? Se você faz n igual a 1, aí você obtém esta expressão aqui. Esta expressão. Onde C, lembra, é uma constante desconhecida entre x e x0. Existe, a gente só não sabe quem é.
Bom, o que eu vou fazer agora? Olha só que aqui apareceu f' de x0, então eu vou isolar esse termo. Para isso eu preciso dividir em ambos os lados por x menos x0. Então fazendo isso a gente obtém esta expressão aqui, que diz o seguinte para a gente: a derivada da função f no ponto x0 é igual a este quociente aqui. Então, sei lá, isso aqui seria a nossa fórmula, né? Então, a derivada da função no ponto x0 é igual a este quociente mais este pedacinho aqui, que é um resto. Tem como a gente calcular esse resto? Bom, a gente não sabe quem que é essa constante c. Se a gente sabe que a segunda derivada da nossa função é limitada, por exemplo, se f duas linhas de x for menor ou igual que m para alguma constante m e para todo x no intervalo onde a função está definida, então sim, tem como a gente encontrar, digamos, o erro máximo obtido nesta aproximação aqui, nesta aproximação. O erro exatamente a gente não vai poder encontrar porque, bom, a gente não sabe quem é essa constante c. Em alguns casos muito particulares, a gente sabe encontrar essa constante c. Vou dar um exemplo para vocês agora. Imagina que f é essa função aqui, a mais bx. Isso aqui é uma função linear, né? Um polinômiozinho de primeiro grau. Será que tem como encontrar o erro para a primeira derivada dessa função no ponto x? Sim, porque o erro, o resto ou o erro, deixa eu colocar erro, é melhor, deixa eu apagar isso aqui. O erro na aproximação da derivada dessa função por esta fórmula aqui é f duas linhas calculado num ponto C, só que quando eu calculo f duas linhas, vai dar zero. Calculado num ponto C qualquer, f duas linhas, calculado num ponto C qualquer vai dar zero. Então, para esta função particular, o erro na aproximação da primeira derivada por esta fórmula aqui é zero, ou seja, a aproximação é exata. Então, se você usa esta fórmula para aproximar a derivada dessa função, você vai encontrar o valor exato, você não vai encontrar uma aproximação. Se for uma função qualquer, se f for uma função qualquer, e você usa esta fórmula aqui para tentar aproximar a primeira derivada, aí você vai ter um erro nessa aproximação. E a gente não tem como calcular esse erro exatamente. Bom, se h é maior que zero, é um número próximo de zero, então x0 mais h está próximo de x0. Bom, imagina que eu tenho x0 aqui na reta, x0, e eu tenho x0 mais h. Se esse h for bem pequeno, então é natural que x0 mais h vai estar próximo de x0. Assim, a gente pode trocar o x por x0 mais h lá naquela formulazinha, nesta formulazinha aqui. Troco x0 por troco x por x0 mais h, e daí a gente obtém esta outra expressão. F' de x0 é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h mais este pedacinho aqui. Então, agora o que a gente vai fazer é a derivada da função no ponto x0 é dado por esta expressão com este erro aqui. Por que eu transformei nesta fórmula? Porque agora esta fórmula aqui, ela depende apenas da variável h. Antes dependia de x, e x pode ser qualquer coisa, agora não, ela depende de h, e eu vou usar esta fórmula para calcular aproximadamente a derivada da função f no ponto x0 para valores de h bem pequeno. Então, para valores de h próximos de zero. Então, primeiro exemplo, calcule aproximadamente a derivada da função x elevado a x no ponto x0 igual a 2, usando a fórmula 2, que é esta fórmula aqui. Na verdade, a fórmula é essa, esse aqui é o erro. Lembra, o erro a gente não sabe calcular corretamente. Então, calcule aproximadamente a primeira derivada dessa função no ponto x0 igual a 2, usando aquela fórmula, esta fórmula, com h igual a 1, 0.5, 0.25 e 0.125. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar x0 por 2. Então, x0 igual a 2 aqui, aqui também 2, aqui 2.
e daí a gente obtém esta expressão. Notem que eu usei aqui o símbolo de aproximação para indicar que existe um erro nessa aproximação e esse erro a gente não sabe calcular exatamente. Então eu vou calcular só a aproximação, não vou calcular o erro. Agora eu só vou pegar esses valores de h que foram dados aqui no problema e vou substituir nesta fórmula no próximo slide. Quando a gente faz h igual a 1, a gente obtém que uma aproximação para f duas linhas de 2, ou para a derivada da função no ponto x0 igual a 2 é 23. Isso aqui é uma aproximação ruim, tá? Está longe do valor correto. Se a gente faz agora h igual a 0,5, só troquei, ó, h por 0,5 deu 11. Continua sendo uma aproximação ruim. Se a gente faz h igual a 0,25, a gente obtém 8,8. Isso aqui é mais ou menos ruim. Não tem nenhum dígito exato ainda. Se a gente faz 0,125, ainda é mais ou menos ruim. Está mais próximo da resposta correta, mas ainda é uma aproximação ruim para a primeira derivada da função no ponto 2. Agora, se a gente diminuir ali bastante o h, eu fiz h igual a 0,0001. Substituí na fórmula, aí a gente obteve aqui 6,773, blá blá blá. Isso já é uma aproximação considerada boa. Por quê? Bom, olha só, o valor exato é 6,7725 e assim por diante. Então a gente já tem 3 casas decimais exatas aqui. Perdão, 2 casas decimais exatas. Então isso já é considerado uma boa aproximação para a primeira derivada da função no ponto 2. E notem, a gente não precisou derivar a função para encontrar uma aproximação para a derivada da função no ponto 2. A gente não precisou derivar a função. Até porque acho que ninguém sabe como que deriva essa função, né? X elevado a x. Bom. Agora vamos obter uma segunda fórmula. Existem muitas fórmulas para aproximar derivadas. Depois vocês vão ver, no finalzinho desse slide, vocês vão ver um método geral para construir essas fórmulas. Um método geral é mais simples que esse. Esse aqui é um método mais intuitivo. Só serve para fórmulas de ordem baixa. Bom, se h é maior que zero, então x0 menos h está próximo de x0. Então agora eu tenho o seguinte, eu tenho x0 aqui, x0 menos h está desse lado porque h é positivo. Quando h é bem pequeno, é intuitivo pensar que x0 menos h está próximo de x0. E daí a gente vai trocar x por x0 menos h agora. Antes a gente trocou x por x0 mais h, a gente está fazendo agora trocando x por x0 menos h lá naquela fórmula e para obter esta fórmula 4 aqui. Esta fórmula 4 está me dizendo o seguinte, se eu quero aproximar a primeira derivada da função num ponto x0, eu posso usar esta fórmula aqui, e o erro nessa aproximação vai ser dado por esta expressãozinha aqui. Mais uma vez, a gente não sabe calcular isso exatamente porque a gente não sabe quem é este c aqui. Uma das coisas que a gente sabe é, isso aqui é simplesmente uma constante multiplicando h. Então esse erro aqui ele é OH, é da ordem deste cara aqui. Ou seja, ele vai para zero do mesmo jeito que h vai para zero. Então, neste caso a gente diz que o erro ele é linear. É um erro de ordem 1. Porque aqui é H1. Exemplo 2. Calcule aproximadamente a derivada da mesma função no mesmo ponto, usando a fórmula 4 agora, com os mesmos valores de h que antes. A gente substitui x0 igual a 2 na fórmula e obtém esta expressão. Mais uma vez, estou usando aqui o símbolo de aproximação para indicar que existe um erro na aproximação. Esse erro é dado por essa expressão que a gente não sabe como usar, porque a gente não tem como encontrar esse c. Daí a gente substitui os valores de h agora naquela fórmula, nesta fórmula aí, esta aqui. Então a gente faz h igual a 1, obtém 3. h igual a 0,5, obtém 4,3. h igual a 0,25, 5,34. h igual a 0,125, obtém 6,00. De novo, a gente agora diminui bastante h. Aqui está h agora. E obtém esta aproximação aí. Bom, vamos ver quantos dígitos exatos a gente tem agora. Continua tendo só 2 dígitos, 2 casas decimais exatas. 6,77, 6,77.
Bom, se você arredondar aqui na quarta casa, então você teria mais um dígito exato, mas, bom, a gente não vai fazer isso. Então, aí está. Agora vocês já devem estar se perguntando o seguinte: então, para encontrar aproximações melhores, basta diminuir o valor de h? Mais ou menos. Se você diminui demais o valor de h, então, digamos que você faz h igual a 10 elevado a menos 300. Se você fizer a conta à mão, você vai encontrar uma aproximação melhor. Porém, se você fizer a conta usando o computador vai entender esse h, que está aqui bem pequeno, ele vai entender como zero. E daí, quando você dividir aqui por zero, pode acontecer qualquer coisa. Em geral, se você diminui o valor de h e usa o computador para fazer essas contas, os valores começam a crescer absurdamente, porque você está dividindo, né? Você está dividindo essa expressão aqui de cima por um número que é bem próximo de zero, então esse número aqui costuma tender para mais ou menos infinito. E depois dá uma indeterminação. Se você fizer à mão, você vai encontrar aproximações melhores, mas quem é que vai fazer uma conta dessa à mão? Ninguém. Mais uma fórmula para calcular a primeira derivada. Então, seja f uma função 3 vezes derivável no ponto x0. Olha só, para encontrar as duas primeiras fórmulas, a gente só pediu que a função f fosse 2 vezes derivável. Agora a gente está pedindo que ela seja 3 vezes derivável. Então alguma coisa diferente vai acontecer aqui. Provavelmente mais conta, mas vamos ver. Do teorema de Taylor a gente obtém esta fórmula aí. Basta fazer n igual a 2, lá naquele teorema de Taylor que a gente viu no primeiro slide. Daí você obtém esta fórmula gigantesca aqui. Mais uma vez, a gente não tem a menor ideia de quem é esse c. Agora, eu vou trocar x por x0 menos h para h bem pequeno. Daí a gente obtém essa expressão 1. Troco x por x0 mais h bem pequeno, positivo. Obtenho essa expressão 2. Agora, eu vou multiplicar a primeira expressão por menos 1 e vou somar com a segunda. Então, essa daqui eu vou multiplicar por menos 1 e vou somar com a segunda. Então, este cara cancela com este cancela com este e sobra só os demais termos. E daí, deste lado, somando esses dois, eu obtenho isso. Aqui vai ficar menos, né? Este cara vai virar positivo, vai ficar 2 vezes f' x0h. Esse cara vai ficar positivo. Aqui não vai aparecer diretamente o c, vai aparecer o seguinte: f 3 linhas de c1 mais f 3 linhas de c2, tudo isso multiplicando 1/3. Aí eu multiplico por 2 aqui, multiplico por 2 aqui, não acontece nada, continua com o mesmo número. Isso aqui é uma média aritmética de dois números. E daí eu uso o teorema do valor médio para obter este czinho aqui, que faz com que esta fórmula seja válida. Teorema de Taylor e teorema do valor médio são teoreminhas que vocês viram lá em cálculo 1. Então, eu não culpo vocês, se vocês não lembrarem, não precisa. Porque no final das contas, a gente está sempre obtendo uma fórmula. Se você não lembrar como deduz a fórmula, tenta lembrar só da fórmula, não tem problema. Agora eu vou isolar aqui esta primeira derivada de f no ponto x0. E daí a gente obtém esta fórmula. O que esta expressão está dizendo para a gente? Que a derivada de uma função f num ponto x0 é igual a esta fórmula, tá? A fórmula agora mudou, igual a esta fórmula, mais este pedacinho aqui que é o erro. Bom, este erro a gente não consegue calcular exatamente, porque a gente não sabe quem é c, mas isso aqui é uma constante. Terceira derivada da função calculada no ponto c dividido por 3 fatorial, isso é uma constante, multiplicando h ao quadrado. Então, o erro aqui ele é OH2, porque é uma constante multiplicando H2. Significa que o erro ele é quadrático. Erro quadrático. O que isso quer dizer na prática? Bom, imagine que você pega o seu H e usa essa fórmula aqui, esta fórmula, para calcular o valor da primeira derivada no ponto x0. E daí aí você obtém um certo valor que tem um certo erro. E daí você divide o seu H por 2. E usa este novo valor para aqui, nesta fórmula aqui, para aproximar novamente o valor da derivada da função no ponto x0.
O que este erro quadrático quer dizer é o seguinte: como você dividiu o h por 2, o erro na aproximação vai ser dividido aproximadamente por 2 ao quadrado. Se você divide o hzinho por 4 agora, então o seu erro ele vai ser dividido aproximadamente por 4 ao quadrado. Se você divide o seu hzinho por uma constante qualquer, então o seu erro vai ser dividido aproximadamente por k ao quadrado, se comparado ao valor obtido por este hzinho aqui. Então é isso que quer dizer basicamente aí OH2. Quando você vai diminuindo o valor de h, o erro vai diminuindo de maneira quadrática com relação a h. Exemplo, calcule aproximadamente a derivada da mesma função no mesmo ponto, usando os mesmos valores de h, só que agora com esta fórmula aqui. A gente faz como antes, né? Substitui o valor de x0 igual a 2 nessa fórmula, que é esta expressão aqui. Essa é a fórmula que a gente vai usar para aproximar a derivada. Isso aqui é só um erro. É por isso que eu escrevo aqui aproximadamente, porque a gente não sabe como calcular esse erro exatamente. E daí, quando a gente faz h igual a 1, a gente obtém 13. H igual a 0,5, 8,04. H igual a 0,25. H igual a 0,125. Olha só, agora uma casa decimal exata. Quando a gente faz h bem pequeno, né, h igual a 0,001, a gente obtém este valor que é, deixa eu ver quantas casas decimais exatas a gente tem agora. Então, isso está certo, 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 25 está certo, 88 está certo, 7 está certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais exatas. Decimais exatas. Então, comparando com com as duas fórmulas que a gente tinha antes, esta fórmula aqui ela é muito boa para aproximar a derivada de função num ponto. Tá? A gente usou aqui h igual a 0,0001 nas outras fórmulas também e obteve, se eu não me engano, duas casas decimais exatas. Aqui a gente obteve 7, para o mesmo valor de h. Tá. Mais uma vez, até agora a gente não derivou nenhuma função e mesmo assim a gente está sendo capaz de encontrar aproximações para a derivada da função num ponto. Agora vamos ver geometricamente o que está acontecendo, tá? Por enquanto a gente só viu algebricamente o que está acontecendo, agora vamos ver geometricamente o que está acontecendo. Então considere aí dois pontos, um próximo do outro. Então eu tenho aqui x0 e x0 mais h. Lembra? H maior que zero. Se a gente faz H bem pequeno, bem próximo de zero, então esse ponto aqui ele vai se aproximar de x0. Ou seja, esse pontinho bem aqui ele vai se aproximar deste ponto aqui. Deste ponto. Então, olha só. Passando por este ponto e por este ponto tem essa reta laranja. Essa reta laranja aqui é o polinômio interpolador desses dois pontos. Porque é um polinômio de grau 1 e passa pelos dois pontos, interpolador. Essa reta preta aqui é a reta tangente ao gráfico da função f, dessa função f aqui, no ponto, nesse ponto aqui, que é o x0, f de x0. Como vocês sabem, como vocês lembram lá do cálculo 1, o coeficiente angular dessa reta tangente aqui é a derivada da função no ponto. Então, f' de x0, derivada da função no ponto x0, é o coeficiente angular desta reta tangente, desta reta preta. Agora, se eu faço h se aproximar de zero, então este ponto vai se aproximar deste ponto, e este ponto vai se aproximar deste. Significa que a reta laranja, que corresponde ao gráfico do polinômio interpolador, a reta laranja ela vai começar, quando esse ponto se aproximar desse ponto, a reta laranja ela vai começar a caminhar na direção da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Isso significa que o coeficiente angular desta reta, que é a derivada do polinômio interpolador, vou chamar de P, então a derivada do polinômio interpolador no ponto x0, quando h tende a zero, é aproximadamente a derivada da função no ponto x0. Tá? F' de x0 igual a P' de x0. Só que a gente tem uma expressão para P. A gente sabe, dados os dois pontos no plano, a gente sabe encontrar a reta passando por esses dois pontos. A reta passando pelos pontos, por esses pontos aqui. x0
fx0 e x0 mais h ft0 é dada por esta expressão aí. Se vocês não acreditam, basta fazer p de x0, p de x0, aí x0, quando eu faço x0 aqui, isso aqui cancela. Quando eu faço x0 aqui, sobra 1. Aqui vai dar 1. Quando eu faço isso aqui ser igual a x0, sobra 1. E daí sobra f de x0. Agora eu calculo p de x0 mais h. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Agora eu faço p de x0 mais h. Aí quando eu faço aqui x igual a x0 mais h, isso aqui vai dar 0. E quando eu faço aqui x0 mais h, essa expressão vai dar 1 e sobra f de x0 mais h. Ou seja, esta expressão aqui realmente é a equação da reta que passa pelos pontos x0, f(x0), x0 mais h, f de x0 mais h. Está numa forma horrível, mas é a equação da reta. Agora, eu vou derivar a equação do polinômio interpolador, que é uma reta. Notem que isso aqui é uma constante, isso é uma constante, constante, constante. Então, a única coisa que eu tenho que derivar é isso e isso. Quando eu derivo esta expressão, o numerador desta expressão do lado esquerdo, a gente obtém 1, porque é x menos x0 mais h, então vai dar 1. Aqui vai dar 1 também. Quando eu somo todo mundo, sobra exatamente aquela primeira fórmula que a gente encontrou para aproximar a derivada da função. Então, de fato, a gente tem que f' de x0 é p' de x0. Agora vamos para a fórmula 2. Vamos analisar a fórmula 2 geometricamente. Olha só, eu tenho de novo x0, x0 menos h. Quando h tende para x0, quando h tende para 0, x0 menos h tende para x0. Esse ponto se aproxima desse, significa que esta reta, que é o polinômio interpolador desses dois pontos, vai começar a se aproximar dessa reta. Ou seja, o coeficiente angular da reta, que é p' de x0, da reta laranja, vai ser aproximadamente a derivada da função no ponto. Então, vamos ver se isso é mesmo verdade. De novo, agora eu encontrei a equação da reta passando por estes dois pontos, este ponto e este ponto. É uma expressão bem parecida. Se vocês quiserem, vocês podem verificar que, de fato, esse p de x é o polinômio interpolador daqueles dois pontos. Derivando e calculando no x0, a gente obtém esta expressão, que é a fórmula 2, que é uma fórmula, de fato, usada para aproximar a primeira derivada da função no ponto. Vamos analisar agora a terceira fórmula. Então, eu vou considerar três pontos aí agora. Então, x0, x0 mais h e x0 menos h. Quando h vai para 0, esse ponto se aproxima desse e esse ponto se aproxima desse. O polinômio interpolador agora é uma parábola. Laranja, está desenhada aí. Agora, quando h vai para 0, esse ponto se aproxima desse, esse ponto se aproxima desse, e daí essa parábola ela vai começar a se aproximar do gráfico da função, o que vai fazer com que esta reta laranja é a reta tangente ao gráfico do polinômio interpolador no ponto x0. Então, nesse ponto aqui, a reta laranja é tangente a essa parábola, que é o polinômio interpolador. E a reta preta é tangente ao gráfico da função no mesmo ponto. Então, quando h vai para 0, a parábola se aproxima do gráfico da função, o que faz com que a reta tangente ao gráfico da parábola se aproxime da reta tangente ao gráfico da função, e daí, mais uma vez, a gente tem p' de x0 aproximadamente igual a f' de x0. Bom, vamos ver se é esse mesmo caso. A gente sabe como que encontra a equação do polinômio interpolador de uma lista de 3 pontos. Aí está. O que método é esse que eu estou usando para encontrar o polinômio interpolador? É o método de Lagrange. Nos polinômios anteriores também foi o método de Lagrange que eu usei para encontrar a equação do polinômio interpolador, que passa por esta lista de 3 pontos aqui. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. E esta é a equação. Se você deriva essa equação uma vez, você quer um p de x, você calcula p' de x, e depois faz p' de x0, você vai obter esta expressão aqui. Depois de fazer muita conta, você vai encontrar esta expressão, que é exatamente a expressão que a gente encontrou antes para aproximar a primeira derivada da função. Lembra? O erro nessa aproximação aqui era OH2. Então,
Mais um exemplo agora para calcular a segunda derivada da função. E de novo, a gente não vai precisar derivar duas vezes para calcular essa derivada, tá? Então seja f uma função 4 vezes derivável num ponto. Pelo menos 4 vezes derivável num ponto. Então basta fazer n igual a 4 lá no teorema de Taylor e daí você vai obter uma expressão horrível. Aí você vai trocar x por x0 menos h e x por x0 mais h. Vai obter duas outras fórmulas. Você vai manipular essas fórmulas de algum jeito, tá? Isso aí você decide como vai fazer isso, é um exercício. Se você fizer da maneira correta, você vai obter esta fórmula aí. O que essa fórmula está dizendo? Para calcular a segunda derivada da função no ponto x0, você usa esta fórmula aqui. E o erro vai ser dado por uma expressão que é da mesma ordem de magnitude que h ao quadrado. Ou seja, o erro aqui também vai ser quadrático. Por que eu não estou escrevendo a expressão para o erro dessa vez? Bom, porque a gente não vai usar essa expressão para calcular o erro, porque a gente nunca sabe quem é aquela constante c. Então, a única informação útil a respeito do erro é saber a ordem dele. Se ele é de ordem 1, quando é linear, e se é de ordem 2, quando é quadrático, se é de ordem 3, quando é cúbico, e assim por diante. A gente vai obter fórmulas até quínticas. Por exemplo, dá para obter fórmulas Hn, para um n aí qualquer. Isso não significa que o erro vai ser realmente da magnitude de Hn, mas a gente espera que pelo menos por uma certa família de funções seja dado por essa expressão. Então, exemplo, a gente vai usar essa fórmula agora no exemplo. Então, calcule aproximadamente a segunda derivada da função f, x elevado a x. Eu não sei nem como calcular a primeira derivada dessa função, imagine a segunda. Vamos lá agora tentar calcular uma aproximação para a derivada dela no ponto x0 igual a 2. Então a gente substitui x0 igual a 2 lá naquela fórmula, nesta fórmula aí, e obtém esta expressão. E agora a única coisa que você tem que fazer é substituir valores de h aí, até encontrar aproximações, digamos, adequadas para a segunda derivada da função no ponto. Isso aí fica como exercício para vocês, é uma tarefa... Bom, esse problema você resolve da mesma maneira que você resolveu os problemas anteriores, tá? É só substituir, usar a calculadora, usar a função aqui, os valores de h, e, bom, nada muito complicado. Agora, uma observação, um resumo. Aqui estão todas as fórmulas que a gente obteve hoje. Então, essas três primeiras fórmulas aqui são usadas para aproximar a primeira derivada da função. As duas primeiras são de ordem 1, então o erro é linear. A segunda fórmula é de ordem 2, o H2. Então, isso aqui é para calcular f' de x0. Essa última fórmula aqui é para calcular f duas linhas de x0 e o erro dela tem a mesma magnitude que H2. É o H2 também. Isso é só um resumo. Uma outra observação. Essas fórmulas, ela tem o erro de ordem 1, então OH1. Porém, o formato do erro é algo mais ou menos assim. F duas linhas de C dividido por algum número, sei lá, um número qualquer, quadrado, vezes H. Ou seja, no cálculo do erro, o cálculo do erro envolve o cálculo da segunda derivada. Bom, mas a segunda derivada de polinômios de grau 1 é zero. Então, para polinômios de grau 1, essas duas fórmulas aqui são exatas. Para esta fórmula aqui, a expressão do erro desta fórmula envolve o cálculo da terceira derivada. Bom, mas se eu calculo a terceira derivada de polinômios de grau 2, dá zero. Isso significa que esta fórmula aqui, ela é exata em polinômios de grau 2. A mesma coisa para essa fórmula aqui. É essa ideia básica que a gente vai usar para construir uma fórmula geral para aproximar derivadas de função. A gente vai tentar construir uma fórmula que seja exata em polinômios de um determinado grau. Que seja exata para polinômios até um determinado grau, para ser mais preciso. Então, o método geral a gente constrói da seguinte forma. Então, a gente começa com uma função que seja, sei lá, k vezes derivável. Por que eu estou pedindo k vezes derivável? Porque a gente quer aproximar a késima derivada da função no ponto x0. Então, agora a gente pode calcular derivadas de ordem qualquer.
Se você quiser calcular, sei lá, a 20ª derivada da função f20 no ponto x igual a, sei lá, 2, você pode. Você vai usar agora essa receita que está aqui. Então, começa com uma função k vezes derivável e considere uma lista de n pontos. Notem, n tem que ser maior do que a derivada que você está tentando calcular. Você está tentando calcular a késima derivada da função, você escolhe uma lista de pontos numa quantidade maior do que esse k. E o que você vai fazer? Você vai tentar aproximar a késima derivada no ponto x0 por uma expressão desse tipo. Nada mais é do que uma soma. Eu estou calculando o valor da função no ponto x1, calculando o valor da função no ponto x2, calculando o valor da função no ponto xn, e aqui eu tenho pesos. E daí você multiplica os pesos por estes valores da função nos pontos, soma todo mundo, e esta soma, se você escolher os pesos corretamente, né, pesos, esta soma aqui vai ser aproximadamente a késima derivada da função no ponto x0. Bom, esses pontos aqui eles têm que estar no gráfico da função, tá? Então, esse yk ele vai ser igual a f de xk. Se a gente quer encontrar uma fórmula que tenha este formato, a gente vai fazer, além disso, uma determinada exigência. Que exigência é essa? A gente vai pedir que esta fórmula seja exata em polinômios de grau menor que n. Então, toda vez que você der para esta fórmula aqui um polinômio de grau até n, ou seja, de grau 0, 1 até n-1, você vai obter não só uma aproximação, você vai obter o valor exato. Agora, como que a gente vai obter essa fórmula? Se esta fórmula tem que ser exata em todos os polinômios de grau 0, 1 até n-1, e todo tal polinômio é uma combinação linear destes polinômios aqui, todo polinômio de grau até n-1 nada mais é do que uma combinação linear desses polinômios. Então, se esta fórmula tem que ser exata em polinômios de grau até n-1, então esta fórmula também vai ser exata nestes polinômios aqui. E é só isso que a gente precisa saber. Se ela é exata nestes polinômios aqui, então ela vai ser exata em todos os polinômios de grau, no máximo, n-1. Como que a gente transforma isso numa fórmula? Vamos ver. Eu repeti aí aquela expressão, essa expressão que está circulada, eu repeti ela aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Se esta expressão tem que ser exata nesses polinômios, então as seguintes coisas têm que acontecer. Se eu faço f igual a 1, é o primeiro polinômio daqui da lista. Se eu faço f igual a 1, então esta fórmula aqui, ela vai dar exata. Então isso aqui vai ser uma igualdade, não vai ser mais uma aproximação. Se é uma igualdade, então eu posso fazer o seguinte. F é igual a 1. Então, quando eu derivo f uma vez, já dá 0. Então, se eu derivo f k vezes, vai dar 0. Calculado no ponto x0, vai dar 0 também. É por isso que aparece esse 0 aqui. Aí, c1 vezes 1. De onde apareceu esse 1? Quem que é f de x1? F de x1 é igual a 1, porque f é a função constante. Estou fazendo f igual a 1 nesta fórmula para obter esta equação. Aí C2, f de x2, que é 1 de novo, Cn, f de xn, que é 1 de novo. Então, a gente obteve já uma equação. Notem, a gente obteve esta equação fazendo f igual a 1, polinômio constante igual a 1. Agora eu vou fazer o polinômio igual a função f igual a x. Quem é x? X é o segundo polinômio aqui da lista. Então, fazendo f igual a x na fórmula 1, que está logo ali em cima, a gente vai obter esta expressão. Bom, por que deu 0 aqui? Bom, se eu derivo f uma vez, dá 1. Se eu derivo duas vezes, dá 0. Se eu derivo k vezes, vai dar 0 também. Calculado no ponto x0 vai dar 0. Aí C1, que vem daqui,
f de x1. Bom, mas f eu estou fazendo igual a x, então f de x1 é x1. C2 vem daqui, f de x2 é x2, porque eu estou fazendo f igual a x, até Cn, xn. Então a gente obteve agora uma segunda equação. Como que a gente obteve essa equação? Fazendo f igual a x. Agora eu vou fazer f igual a x ao quadrado. De novo, se k for maior do que 2, então fk vai ser 0. Daí aparece 0 aqui mais uma vez. Só vai dar diferente de 0 quando eu fazer f de x igual a x elevado a k. Agora, quando eu fazer fk de x0, isso vai dar, não vai mais dar 0, vai dar k fatorial. Por exemplo, se eu faço f de x igual a 4, x elevado a 4, e derivo f de x 4 vezes, isso vai dar 4 fatorial. Então, por enquanto, vai dar 0, vai sempre aparecer 0 aqui, até que eu chegue nessa função, f de x igual a x elevado a k. E daí, C1 vem daqui, f de x1, bom, estou fazendo f igual a x ao quadrado, então vai dar x1 ao quadrado. C2 vem daqui, f de x2, x2 ao quadrado, até Cn, xn ao quadrado. E daí a gente obtém mais uma fórmula. Como que a gente obteve essa fórmula? Fazendo f igual a x ao quadrado. Mais uma vez, a gente está pedindo que esta fórmula seja exata em todos os polinômios de grau até xn menos 1. Então, polinômio de grau 0, polinômio de grau 1, grau 2 até grau n menos 1. A gente quer que esta fórmula aqui dê exata até este polinômio. Então, aí está, olha só, chegou no polinômio x elevado a k. Agora, quando eu derivo k vezes, vai dar k fatorial. C1 vem daqui, aí f de x1 é x1 elevado a k, porque eu estou fazendo f igual a xk. Aí C2 vem daqui, f de x2, x2 elevado a k e assim por diante. Aí, em geral, para valores maiores do que k, né, fazendo f de x igual a x elevado a k mais m, para m variando de 1 até n menos 1 menos k. Quando m é igual a n menos 1 menos k, aí eu tenho x elevado a k mais n menos 1 menos k, e cancela, vai dar x elevado a n menos 1, que é o último polinômio. Então, fazendo agora f de x igual a x elevado a k mais m, para m variando de 1 até n menos 1 menos k, a gente obtém esta expressão aí horrível. Bom, mas para que a gente quer esse monte de equações? Notem, a gente tem 1, 2, n incógnitas, que são os pesos que a gente quer encontrar para obter a fórmula 1. Incógnitas. A gente tem aqui 1, 2, 3, k, até n equações. Bom, n incógnitas, n equações, isso vai dar um sistema linear. E o sistema linear, ele tem este formato aqui. Notem, se você multiplica a primeira linha por esta coluna, você vai obter 1C1, 1C2, 1C3, 1 até 1CN igual a 0. Que é exatamente o que a gente tem aqui. 1C1, 1C2, 1CN igual a 0. Se você multiplica isso, a segunda linha, por esta coluna, você vai obter x1C1, x2C2, até xnCn igual a 0. Que é o que a gente tem aqui. x1C1, x2C2, xnCn igual a 0. Então, este daí é o sistema linear que a gente obtém, quando a gente agrupa todas essas equações que a gente obteve numa forma matricial. E como que a gente encontra esses pesos agora? Para obter finalmente uma aproximação para a késima derivada da função no ponto x0, bom, basta resolver este sistema linear. Exemplo. Então, seja f de x igual a x elevado a x, mesma função, x0 igual a 2, mesmo ponto que a gente está considerando em todos os outros exemplos. Então, use o método das diferenças finitas para calcular aproximadamente a terceira derivada da função no ponto x0. Bom, vamos construir uma fórmula que seja exata em polinômios até 5. Eu escolhi esse número aqui de maneira arbitrária,
Lembra que a única coisa, a quantidade de pontos, basta que seja maior do que o número da derivada que eu estou tentando calcular. Eu escolhi 5 aqui, vocês podem escolher 7, podem escolher 20, não tem problema. Bom, mas para encontrar uma fórmula que seja exata em polinômios de grau até 5, eu preciso de 6 pontos. Então, os 6 pontos que eu vou escolher vão ser esses aqui. Por que eu escolhi estes pontos particularmente? Note que o número x0 igual a 2, ele vive espalhado no meio desses pontos aqui. Então, x1 está aqui, mais ou menos, x2 está mais ou menos aqui, x3 está aqui, aí eu tenho x4, x5, x6. Então, você vai escolher uma quantidade de pontos que seja maior do que o número da derivada que você está calculando, e o número onde você está tentando encontrar a derivada tem que estar ali, sabe, no meio dos pontos que você escolheu. Não precisam ser exatamente esses pontos, você pode afastar esse aqui um pouquinho para cá, esse um pouquinho para cá. Basta que sejam uma quantidade de pontos que esteja ali nas vizinhanças do ponto onde você está tentando derivar a função. Lembra, porque debaixo dos panos o que você está fazendo é encontrando a equação do polinômio interpolador, derivando o polinômio interpolador e calculando no ponto onde você quer calcular a derivada e chamando isso de a derivada da função no ponto. No caso aqui, você precisaria derivar o polinômio interpolador 3 vezes, né? Porque você está tentando calcular f3' de x0. Tá. Então, como eu escolhi 6 pontos, eu escolhi, de fato, 6 pontos, a fórmula vai ter esse formato aí. Então, peso vezes fx1, um peso fx2, até um peso f de x6. A única coisa que eu tenho que fazer agora é tentar encontrar esses pesos para que esta expressão aqui me dê uma aproximação para a terceira derivada da função no ponto x0. Como que eu encontro os pesos? Basta resolver aquele sistema. Lá, vamos voltar aqui no sistema, a gente tem n pontos e está tentando calcular a derivada de número k. Aqui a gente tem 6 pontos, então o sistema é 6 por 6, e está tentando calcular uma derivada de ordem 3. Então, como que a gente obtém a primeira equação? A gente olha para essa fórmula e faz f igual a 1. Então, quando a gente deriva 3 vezes o polinômio f igual a 1, a gente obtém 0. Por isso que aparece esse 0 aqui. Como que a gente obtém a segunda equação? A gente faz f igual a x. Se eu derivo esse polinômio 3 vezes, vai dar 0 de novo. Por isso que aparece esse 0 aqui. Como que a gente obtém essa equação? A gente faz f igual a x ao quadrado. Se a gente deriva 3 vezes, vai dar 0 também. Como que a gente obtém essa equação? A gente faz f igual a x ao cubo. Quando a gente deriva 3 vezes agora, não vai dar 0, vai dar 6. Como que a gente obtém a quinta equação? A gente faz f igual a x4. Derivando 3 vezes, a gente obtém 4 vezes 3 vezes 2 vezes x0 elevado a 1. Não é só derivar, a gente tem que derivar 3 vezes e calcular no ponto x0 que está aqui. Deixa eu apagar isso, está muito poluído já. A gente tem que derivar 3 vezes e calcular no ponto x0. É por isso que dá este número aqui. Só para lembrar, a gente está usando x0 igual a 2, eu não substituí ainda, tá? Não substituí ninguém ainda. Como que a gente obtém a última equação? Basta fazer f de x igual a x elevado a 5. E daí, derivando 3 vezes, você obtém 5 vezes 4 vezes 3 vezes x0 ao quadrado. Você deriva 3 vezes calculando o ponto x0. Bom, aí está, a gente preencheu toda a tabela. A única coisa que a gente precisa fazer agora é, nota que desse lado aparece x1, x2, x3, x4, x5 e x6 elevado a várias potências. Você precisa substituir os valores de x1 até x6, que foram escolhidos por mim lá no início. Você substitui nessa primeira matriz. Aqui no meio a gente tem a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas. E aqui o único valor que a gente tem que substituir é o x0, que aparece aqui e aqui. Então, você tem que fazer x0 igual a 2. Então, quando você substitui todo mundo e resolve esse sistema linear, você resolve esse sistema linear da maneira que você achar mais adequada. Quando você resolve esse sistema linear, você vai encontrar os seguintes valores para os pesos: C1, C2, C3, C4, C5, C6. E o que você vai fazer agora? Você vai substituir aqui. Coloca C1 aqui, C2 aqui, C3, C4, C5, C6. A função f você tem. No nosso problema, a função f é x elevado a x.
E esses valores aqui, x1, x2, x3, x4, x5, x6, são todos dados. Então, você consegue calcular o valor da função em x elevado a x. Quando você faz isso, você obtém esta expressão. A terceira derivada da função no ponto x0 é aproximadamente 28,544,1 e assim por diante. O valor exato é f(3'2), lembra x0 igual a 2, o valor exato é 28,574. Então, usando esta fórmula, para calcular a terceira derivada da função no ponto x0, usando 6 pontos, a gente obteve só uma casa decimal exata. Uma casa decimal. O que é horrível. Lembra do fenômeno de Runge? O fenômeno de Runge é o seguinte: quando você escolhe muitos pontos para interpolação, o polinômio interpolador ele começa a se afastar muito do gráfico da função. Se o polinômio se afasta muito do gráfico da função, então é intuitivo pensar que você não pode mais usar esse polinômio para aproximar a derivada da função num determinado ponto.